Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 219, Experiência de Lázaro. Vamos começar com um trecho do Novo Testamento do Evangelho de João, capítulo 11. Como sempre, a gente sempre começa com um texto de literatura. Vamos lá. Jesus, então agitando-se novamente, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta e uma pedra estava posta sobre ela. Jesus diz: tirai a pedra. Marta, a irmã do que estava morto, diz a ele: Senhor, já cheira, pois é o 4º dia. Jesus lhe diz: não te disse que se crerdes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus levantou os olhos para cima e disse: Pai, te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviastes. Ao dizer essas coisas, gritou em voz alta: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, os pés amarrados, as mãos enfaixadas e o rosto envolto em um sudário. Jesus lhe diz: soltai-o e deixai-o ir. Muito bonito, gente? Muito bonito. Imagine essa cena, Que coisa poderosa. Estamos aqui como disse João, capítulo 11, versículo 38 a 44. Bem, o que é isso, Há o aspecto, talvez o mais bonito, Quer dizer, Jesus trazendo o indivíduo das trevas para a luz. Bonito, não é isso? Muito bonito. O que é que Lázaro viveu? Provavelmente, tudo indica, Lázaro estava, com uma experiência, vivenciando uma experiência, um estado chamado letargia. Letargia. Kardec, diferente da maioria de nós espíritas, estudava magnetismo, porque ele sabia que a grande parte dos fenômenos do Evangelho e os fenômenos espíritas apenas se tornam compreensíveis com a pesquisa espírita e com a pesquisa do magnetismo, que já existia antes do espiritismo. Então, letargia, muito conhecido de Kardec, muito conhecido dos estudiosos do magnetismo. Então, Kardec vai perguntar aqui a opinião dos espíritos do que é letargia e vai perguntar uma questão específica, porque letargia por letargia, diria Kardec, o magnetismo já explica, não precisa estar ocupando os espíritos para explicar o que é. Mas Kardec quer uma informação específica. Vamos lá, olha aí. Kardec já pergunta, na letargia, o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e ele retornar depois? Quer dizer, a curiosidade de Kardec, como um estudioso não só do espiritismo, mas do magnetismo, que ele sempre dizia que tem que estudar os dois, não é explicar o fenômeno, como é que ocorre, isso ele já estudou. Isso é dado para quem estuda seriamente o espiritismo, que vai estar estudando o magnetismo. A pergunta é específica. Ora, letargia é quando o indivíduo tem todas as características da morte. O que Kardec está perguntando aos espíritos me dê uma informação que eu não posso ter aqui. Eu posso fazer a experiência, eu posso observar a experiência, Ele vai depois diferenciar que, na verdade, a letargia não é provocada, mas a catalepsia, que é algo muito parecido, é. Então, assim, eu sei o que é essa experiência, já observei, a literatura fala. A minha pergunta é, enquanto o indivíduo está vivendo isso e tem todas as características da morte, o espírito de fato se separou inteiramente do corpo? Essa é a pergunta. Porque Kardec já trabalhou a definição. O que é a morte física, a morte biológica do ponto de vista espírita?
é quando há uma separação total do perispírito, do corpo espiritual do corpo físico. Aí morreu. A medicina não tem como trabalhar com uma definição como essa ainda, porque os seus equipamentos são muito grosseiros, mas já evoluiu de uma maneira extraordinária desde a época de Kardec, né? Hoje aí tem toda uma discussão, mas se fala em morte cerebral, né? Então é uma coisa já muito mais sofisticada, mas ainda não é tão sofisticada quanto a definição espírita, que um dia a medicina vai com toda certeza poder operacionalizar, né? Observar em aparelhos esse desligamento do corpo espiritual, do perispírito do corpo físico. Vamos para a resposta agora que interessa. Letargia. Os espíritos respondem: na letargia, o corpo não está morto, visto que há funções que se efetuam. A vitalidade dele se encontra em estado latente, como na crisálida, né? Como numa semente, como, enfim, numa lagarta, e não aniquilada. Ora, o espírito está unido ao corpo enquanto este vive. Uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos, a separação é completa e o espírito a ele não mais retorna. Quando um homem que tem a aparência de morte retorna à vida, é que a morte não era completa. O que é que ele está dizendo? Se de fato houver o desligamento, não tem como voltar. Então a gente pode entender que no caso de Lázaro é um caso de letargia profunda, mas não houve de fato desligamento. Então, se a gente aplicar esse conceito espírita da morte física como um desligamento completo, a gente vai dizer que Lázaro não morreu. Certo? Olha que interessante. Né? Houve um afastamento profundo, mas não um desligamento completo. Vamos agora para outra questão que é muito interessante e que vai mostrar o valor que Kardec, que os espíritos dão ao magnetismo. Pode-se, através de cuidados dispensados em tempo útil, reatar os laços prestes a se romper e fazer voltar à vida um ser que, por falta de socorro, estaria definitivamente morto. Quer dizer, o indivíduo está no estado de letargia, né? Os laços entre corpo espiritual e corpo físico estão extremamente frágeis. É possível, Kardec está perguntando, nessa situação, ter uma intervenção de magnetismo e o indivíduo retornar? Ou o estado de letargia, ele não é reversível? Kardec está perguntando isso. Dá para reverter? O indivíduo está letárgico. É possível reverter ou ele já está numa situação do sem jeito? Resposta: sim, sem dúvida, sem dúvida. E disso tem desprova todos os dias. O magnetismo, olha aí os espíritos falando de magnetismo, neste caso representa frequentemente um poderoso meio, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe faltava e era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos. Olha que coisa interessante. Né? E aí Kardec depois, eu não vou entrar nisso, mas Kardec vai discutir aí a diferença da letargia e da catalepsia num comentário. Por que é o Kardec que está comentando isso? Porque ele entende do assunto. Ele estuda magnetismo há mais de 30 anos. Tá certo? Então ele entende do assunto, não resta dúvida. E ele vai explicar que a catalepsia é provocada e às vezes a catalepsia é uma parte do corpo. A letargia é espontânea, quer dizer, você não consegue induzir e é o 100%, é o corpo todo. Gente, vamos lá. O que é que importa para a gente neste momento? Entender que todos nós somos manipuladores do magnetismo, de energias magnéticas. Todos nós estamos já fazendo isso. E que os espíritos aconselham que a gente faça isso, que a gente utilize as energias magnéticas com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Então o magnetismo ele pode, bem utilizado, evitar muitos desencarnes, como foi o caso de Lázaro aí, que estava há 4 dias numa situação letárgica, em que
Jesus observa e há, uma doação energética poderosa e ele retorna. Só que é o que é mais interessante, que eu acho que a gente ainda não entendeu. E esse ponto aqui é extraordinário para mim. Jesus utiliza-se do magnetismo para experiências educativas. Olha que fantástico. O magnetismo é utilizado para as experiências educativas. Jesus deixa isso claro quando ele diz: Pai, eu estou fazendo essa oração em voz alta para que eles entendam. Quer dizer, Jesus estava ali numa total experiência educativa. Todo mundo que estava ali estava numa vivência educativa. Isso é extraordinário do nosso mestre. Quer dizer, ele utiliza-se do magnetismo para proporcionar experiências educativas. Onde a gente encontra isso? É raríssimo. É raríssimo. Tá, eu me interessei pelo assunto, eu vou estudar magnetismo, eu quero viver isso de uma maneira séria. Onde eu encontro um ambiente em que teremos experiências educativas com o magnetismo? Falta, né, gente? Falta. A nova geração vai precisar disso. A nova geração vai precisar e depois realizar muito mais nesse sentido. Precisamos entender que os recursos divinos, conforme faz Jesus na prática, devem ser aplicados em experiências educativas sempre. Bem, próximo encontro falaremos num tema muito afim. Esse ainda dá mais espaço para experiências educativas, se chama sonambulismo. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado, um grande beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Paz e alegria em seus corações, meus filhos tão amados. Vamos hoje fazer uma reflexão muito profunda. Peço que vocês fiquem atentos. Que fez Jesus com todos, na sua relação com todos aqueles que estavam ao redor dele? Que fez Jesus, filhos? Amou. E porque amou, elevou. E como Jesus elevou a cada um daqueles? Como, filhos? Como? Educando para Deus. Precisamos pensar nisso. Nós utilizamos os recursos da vida para nos educar. Nós olhamos o nascer do sol e refletimos. É uma luz dada por Deus para iluminar meus caminhos. Nós olhamos as nuvens do céu e queremos entender que elas sinalizam a beleza, mas também a transitoriedade da vida. Precisamos nos educar, filhos. Precisamos nos amar como Jesus nos ama. Precisamos observar que a cada dia o Pai nos dá dezenas de recursos educativos. Precisamos, pelo menos alguns, utilizarmos-nos. Pensamos de forma a nos elevar sobre partes do nosso corpo, a utilidade da visão, a preciosidade do olfato, a capacidade de emitir palavras sonoras, o recurso da audição. Deus me dá tudo isso para amar.
Deus me dá tudo isso para me elevar. E aqui falamos também do tema de hoje. Recursos tão preciosos do magnetismo que você possui por ser filho de Deus. Recursos energéticos de imenso impacto na vida, de imenso poder em si mesmos, de transformar a si mesmo, de regenerar tudo, corpo e emoção e corpo espiritual. Por que não uso isso melhor? Por que não uso isso melhor? São recursos que Deus nos concede com continuidade. Os recursos educativos de Deus sempre não faltam. E às vezes Ele tira um pequeno recurso para que nós consigamos valorizar os outros imensos recursos. Filhos, a cada segundo, o amor de Deus coloca ao redor de vocês centenas e centenas e centenas de recursos educativos. Nunca faltarão. Nunca haverá escassez de recurso educativo para nenhum filho de Deus, nunca no universo. Por que não pensarmos nisso? E a cada segundo nos darmos conta, a cada instante nos preocuparmos em perguntar: qual o recurso educativo que meu Pai amado está colocando à minha disposição nesse exato instante? Não lamentar, não criticar, não brigar, não questionar negativamente, mas elevar o pensamento a Deus e se perguntar: que recurso educativo Deus coloca nesse instante em minhas mãos? Isso fez Jesus. E isso ensinou Jesus nesse episódio tão maravilhoso. Quem é Lázaro? Um amigo. Jesus está no ambiente de sofrimento, Jesus sofre, porque vê sofrimento de amigas. Vê multidão, mas Jesus se pergunta: que recurso educativo o paizinho amado coloca à disposição nesse instante? É esse. Então, utilizarei plenamente esse recurso de forma tão visível, tão clara, que meus irmãozinhos entenderão. Filhos, está na hora. Espíritas, entendam que recursos Allan Kardec colocou em nome do Pai na mão de vocês. Seguindo o exemplo do Cristo, utilize-os em seus centros, em suas reuniões, em suas palestras, em seus estudos, porque vocês já estão plenos de recursos educativos. Utilize-os como que é o Cristo para mostrar a luz a seus irmãozinhos. Muita paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.